falar em cristianismo, mais um padre criticou o Nicolas, tá? Criticou o Nicolas e foi punido. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Foi punido pela igreja. Vejam só, não se pode mais criticar os que usam o nome de Deus em vão, né? Padre critica Nicolas por votar contra gás do povo em sermão, vira alvo de bolsonaristas e é repreendido pela paróquia. Nicolas Ferreira distorceu o sermão de Padre Flávio Ferreira, que o criticou por votar contra o gás do povo e incitou ataques ao sacerdote, que foi repreendido pela diocese de Caratinga. Deixa eu ler a matéria aqui para vocês da Fórum. Dias após ter sua marcha pró-Jair Bolsonaro criticada pelo prefeito de igreja do Santuário Nacional, padre Ferdinando Melo, da Basílica de Aparecida, Nicolas Ferreira foi exposto durante sermão por outro sacerdote em homilia neste domingo na paróquia de Santa Efigênia, em Caratinga, Minas Gerais. O padre Flávio Ferreira Alves criticou o deputado bolsonarista por votar contra o programa Gás do Povo. Tem gente católico concordando com o Nicolas. Vou falar uma coisa grave. Se você concorda com o Nicolas, que não quer dar botijão de gás para o pobre, por favor, saia da igreja agora. Você não merece receber a Eucaristia, disse o padre. Toma! No entanto, Nicolas, como sempre, distorceu as palavras do padre para atacá-lo nas redes. Após pressão dos extremistas apoiadores do deputado, que pediam o afastamento do padre, a Diocese de Caratinga divulgou nota em que reafirma seu compromisso inabalável com o livre exercício da democracia e com respeito à pluralidade de opiniões, e repreendeu Flávio Ferreira. Informamos que o padre Flávio Ferreira reconhece que sua fala, proferida em um momento de forte emoção, não condiz com as orientações pastorais da igreja. O sacerdote expressa seu profundo arrependimento e pede perdão a toda a comunidade e aos fiéis que se sentiram ofendidos ou excluídos por suas palavras. Diz a diocese em nota, ressaltando que a Eucaristia é o sacramento da unidade e não deve ser utilizada como instrumento de divisão ou segregação, fazendo eco a Nicolas, tá? Coloca, por favor, o vídeo que o padre fala e o Nicolas responde, Gui. Católico concorda com ele. E o católico concorda com ele. Aqui eu falo mais uma coisa clara. Se você concorda com o Nicolas, que não deve dar um de gás para o povo, você fala com o Nicolas, sai da frente do programa. Você não merece receber esse presente. Também. Você está concordando? Esse disparado foi um dos vídeos mais bizarros que eu já vi. Porque, claro, eu já vi pessoas usando, né, do altar para poder criticar políticos ou políticas, seja de direita ou de esquerda, padres e pastores. Mas o que este padre fez aqui em Minas Gerais foi algo muito além disso. Ele condicionou a Eucaristia, que dentro da Igreja Católica, né, o maior sacramento, né, o momento de maior comunhão com Cristo, ele condicionou isso a me apoiar ou não. Se você não me apoia, então você pode ter comunhão com Cristo. Se você me apoia, você não pode ter comunhão com Cristo. Sério. Eu preciso lembrar as pessoas que, assim, eu sou um simples deputado federal. O que nessas pessoas que eu estou incomodando tanto, para elas se sentirem incomodadas de, no momento, né, do culto, elas fazerem, né, esse tipo de crítica e de até mesmo heresia a nível máximo, e elas não estão se indignando com outras coisas que, para mim, sim, dentro do cristianismo, isso vale e muito. Porque eu ter votado contra um projeto, né, populista para poder colocar cabresto em cima das pessoas, que foi a questão do gás, inclusive em ano eleitoral, e a gente sabe, né, de que o governo de esquerda faz isso há 20 anos, dando migalhas para o povo para depois ter o voto deles. Então não se trata, né, de caridade, como a igreja faz, se trata de literalmente assistencialismo para poder escravizar aquela pessoa. O fato de eu ter votado contra isso indigna mais este padre e essas autoridades, né, religiosas do que a esquerda que milita em prol de matar uma criança dentro do ventre, que é o aborto. Os escândalos, né, do INSS, velhos sendo roubados, não escandaliza, para eles poderem também fazer críticas em cima do altar. As pessoas recebendo, né,
ditadores aqui, sanguinários aqui no Brasil, não indigna. Os escândalos, né, do Banco Master aí, envolvendo um monte de pessoas, não indigna, né, o altar. Mas um simples deputado incomoda uma autoridade, né, religiosa que se porta, né, como um militante no altar, mais do que todos esses escândalos. Sendo bem sincero, para mim, eu quero deixar isso aqui bem claro, que isso daqui não é uma guerra material, isso aqui não é uma guerra política, isso aqui é uma guerra espiritual, e eu não tenho dúvidas de que tanto de coisas que eu tenho enfrentado, que nós temos enfrentado, é simplesmente as trevas aí, né, se levantando, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho muito engraçado essa chorumela, esse mimimi do Nicolas, né? Muito engraçado. Todos esses anos, os exploradores do templo, os mercadores do templo, os vagabundos que vivem às custas do suor e da fé do povo do Brasil, estão do lado do Nicolas. Então vão lá nas suas igrejas pregando contra o PT, pregando contra Lula. Isso ele normal, né? Agora que está havendo aí uma reação da Igreja Católica, porque o bolsonarismo detesta o catolicismo. Os católicos têm que abrir os olhos, porque o bolsonarismo é contra os católicos, tá? Eles fizeram aí a sua opção pelos evangélicos e são contra os católicos. Então, o Nicolas, na verdade, não teria nem lugar de fala, porque o bolsonarismo odeia os católicos, eles estão sempre aí. E agora está tendo uma reação dos padres, né? Padre Júlio perseguido pelo bolsonarismo, o padre da Basílica de Aparecida, e agora esse padre de Caratinga sendo perseguido porque falou a verdade, que o bolsonarismo odeia qualquer tipo de projeto feito para beneficiar os pobres. Quando foi que o Bolsonaro se preocupou com os pobres, né? Mas eu quero mostrar aqui 2 vídeos para vocês verem como é hipócrita o Nicolas, tá? Coloca o vídeo do pastor aí, o que é que esse pastor falou. Eu sei nem quem é esse cara, mas olha o tipo de coisa que os bolsonaristas fazem nas igrejas, tá? E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás deles. Vai que o prefeito aqui é do Lula. Se for, vai também. Fogo no PT, da cabeça aos pés. Amém, igreja? Nós somos pela família. Jesus é pela família. Jesus é da direita. O maior arquiteto da família é Deus. Foi Deus quem constituiu a família. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula que vai desconstituir aquilo que Deus constituiu, a família. Estão fazendo isso há anos, né? Nicolas, vocês misturaram política com religião, agora aguenta! Agora aguenta! Vai ter gente do nosso lado no púlpito pregando contra vocês. E você vai ter que ficar, ó, chill, pianinho. Vocês já viram alguma vez o Nicolas reclamar que o Malafaia sobe lá na igreja dele para falar de política, para pedir a prisão do Alexandre de Moraes? Coloca aí, Gui. E eu declaro aqui para a igreja, já declarei nas manifestações, eu declaro aqui, em nome de Jesus, esse homem vai ser julgado ou pelas leis desse país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas, mas ele vai cair, vai chegar a hora dele. Eu não desejo mal para ninguém, mas vai chegar. Com isso, eles incitam, inclusive, gente como esse adolescente que invadiu o sistema do CNJ para pedir a prisão do Lula e do Alexandre de Moraes, com mandados de prisão falsos contra Alexandre de Moraes e Lula, né? Eles são responsáveis pela transformação desse adolescente em criminoso, porque eles passam o tempo todo incitando o ódio a Lula e Alexandre de Moraes, tá? Não vou nem mencionar aqui a senhora Damares, que dentro de uma igreja, com crianças presentes, falou barbaridades vindas da loucura e da perversão dela, que crianças na Ilha do Marajó eram arrancados dentes para fazer sexo oral.
Nada disso Nicolas nunca viu. Ou seja, proselitismo religioso só serve quando são eles que fazem, né? Quando são eles que fazem, aí da limpeza. Aí é liberdade de expressão. Eles querem liberdade de expressão para, desde o púlpito, atacar LGBTs. Eles dizem que faz parte da liberdade de expressão do pastor esculhambar com homossexuais, pregar o ódio aos homossexuais. Agora não pode falar que o Nicolas odeia pobre e que não quer que o governo dê botijão de gás de graça ao pobre, sendo que ele votou contra. O padre, na verdade, só estava comentando uma notícia. Querem o quê? Calar o padre? Censurar o padre? Proselitismo religioso nos olhos dos outros é refresco, não é não, Nicolas? Aguenta! Misturou política com religião, foram vocês. Quem misturou política com religião foram vocês. Agora, aguenta, não cabe choro. Shhh.